Olá pessoal, eu sou a Jéssica Marini e hoje eu vim aqui em Andiochetken para apresentar uma escola chamada Bridge, onde eles têm um curso de japonês e o de inglês. Estou apresentando para vocês como que começou essa empresa e como eles ajudam os alunos. Vamos lá então? Com a diretora da escola, a senhora Ana. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria que me explicasse primeiramente o que a escola Bridge oferece para os alunos. A Bridge, ela oferece muitas coisas, na verdade. O principal é a parte do auxílio no reforço, matemática, kokugo, inglês do shogaku. Tem algumas escolas, né, que já começou as aulas de inglês no quarto, quinto ano, depende muito do shogaku. E o chugaku, que é a parte mais difícil, né, para muitos estrangeiros, onde que tem aquela pressão para entrar no corpo. O segundo departamento é o japonês, para quem quer aprender a parte da comunicação diária, né, no dia a dia, com uma proficiência do JLPT. Então, dão um auxílio, depende da necessidade de cada aluno. O terceiro departamento é o inglês, então desde a conversação, focado seja para Inglaterra, os Estados Unidos, depende de cada país, muda um pouquinho, né? O inglês, então a gente ajuda nessa parte também, com as proficiências, TOEIC, TOEFL, Eiken, a lista vai adiante, né? Então, praticamente esses três departamentos. Resumindo, é o reforço escolar para shogaku, que é o primário, o chugaku, que seria no Brasil o fundamental 2, Sim. aí tem a aula de japonês e o de inglês. Sim. Como que funciona essa parte do reforço escolar? Essa parte com o estrangeiro é um pouquinho diferente do juku japonês, né? No entanto, muitos dos alunos que entram na Bridge, eles entram justamente porque tentaram procurar em outro juku, né, ao redor, perto de casa. E o que acontece? Normalmente eles não vão focar no atraso, eles vão focar na dificuldade atual. Tipo, você está no segundo ano do chugaku, vamos fazer o conteúdo do segundo ano do chugaku que você não está conseguindo, mas tem um motivo que ele está conseguindo. O atraso está lá no shogaku, né, no quarto ano. Então o que a gente faz? A gente volta lá e identifica aonde que o aluno parou, aonde que começou o atraso dele e o nível atual dele. Então, para o aluno também não ficar tão atrasado na escola. Sim. E ao mesmo tempo não ficar tão perdido. Essa é a nossa meta para a próxima prova. Você vai tirar, sei lá, Sanjuten, Gojoten, coloca uma metinha e vai trabalhando aqui, enquanto a gente já vai dando algumas atividades para tirar a dificuldade que ele tem do atraso. E esse planejamento é feito aqui na escola mesmo? Sim, logo que os alunos entram, a gente faz uma reunião com os pais e a gente vê a meta dos pais para os filhos. Você pretende ir pro coco, você quer que ele comece a tirar quanto de nota, a gente vai vendo as dificuldades e a meta dos pais. Então o planejamento é feito primeiramente com os pais e o aluno junto. Depende de cada família. Depende de cada família. Isso. Tem alunos que têm TDAH, autismo. Então a gente na verdade tem uma boa porcentagem de alunos com TDAH, déficit de atenção, que tentaram em algum grupo um auxílio, só que foram negados ou não conseguiram continuar acompanhamento. E é onde que eles entram em contato e vê a possibilidade de ter um auxílio. E aí depende do aluno, consegue entrar em uma turma pequena, de 2 alunos, né? E consegue se soltar e ter um resultado bom, né? Como tem alunos que eles não conseguem ficar num ambiente com muitos alunos. Aí precisa de uma aula VIP. No entanto, a gente teve aluno com autismo nível alto e entrou no corpo. Então isso traz esperança para muitos pais. Como que funciona as aulas aqui? É tudo em grupo ou tem essa opção da aula individual? Sim, tem a aula em grupo, que é no máximo 6 alunos. Mas a média de muitos grupos atuais é 2, 3, 4 alunos, né? Tem que entrar não somente no mesmo nível, o mesmo gakunen, mas tem que ser compatível, né? Ah, sim. Não pode atrapalhar um ao outro também, senão acaba perdendo a qualidade. Então tem um grupo, tem um VIP e tem um híbrido. O que é o híbrido? São um grupo VIP. Então ele foca no grupo, entrando todas as no grupo, só que 2 vezes no mês ele pode fazer VIP. Ah, que é o individual. Isso, tem alunos que tá muito atrasado. Só que se ele ficar sozinho, vai muito no ritmo dele, sabe, né? Aquelas coisinhas. Então o que a gente faz? Fica num grupo pra manter um ritmo, só que na sua dificuldade específica, vamos pro VIP. E aí focar diretamente na sua dificuldade. Então é o diferencial, que a gente tá lá, tipo, um a um com um aluno. Não, você consegue, essa é a dificuldade, manda relatório pros pais, essa é a lição, né? Que muitos alunos, gente, vamos ser sinceros, né, papai e mamãe, esconde dificuldade, né? Justamente por isso que a gente tem um relatório, né? Que é um investimento que os pais estão fazendo também, uma expectativa e uma esperança para os filhos. Essa é a realidade do seu filho, né? Essas são as lições por causa disso, disso, disso. Então a gente tenta ser o mais
mais claro possível com os pais também. Essa comunicação é feita tipo presencial ou vocês mandam um e-mail? No WhatsApp, a gente faz um robô chacai, chama os pais, fala assim, ó, essa é a realidade, vamos atualizar a meta, que é de presencial, né, que tem que dar um ajuste, ó, já melhorou, tem como a gente ajustar um pouquinho aqui, próxima fase, próximos meses, a gente tá planejando fazer isso, vocês estão de acordo? Quanto tempo você atua já como diretora ou professora? Desde 2020. Dentro desses 4 anos, tem algum episódio que tipo, te marcou trabalhando nessa área? O que me marcou bastante foi o esforço desse aluno específico que tinha autismo. Ele me marcou bastante, ele surgiu de paraquedas na escola, né? Do nada a mãe dele ligou pra gente, falou assim, ó, eu sei que é uma dificuldade, não é qualquer um que aceita, né? E a gente conversou e falou assim, não, vamos fazer um teste de 1 mês, pela toda essa situação, que o aluno tem que se adaptar, né? Mudança de agenda pode dificultar, não porque o aluno tem mau caráter ou é ruim, é a dificuldade que o aluno já tem. E aí a gente vai conversando cada mês que vai surgir as situações. Isso eu ia aplicando as atividades, eu vou ser bem sincera, eu não fui muito mole com o aluno não. No final do tio Gaco, ele queria entrar no coco, eu falei assim, ó, tem como entrar no coco? Tem, mas tem que se esforçar. Fui bem franca com a mãe, eu falei assim, tudo que a gente conseguir fazer como bridge, eu vou fazer tudo, mas eu preciso que a mãe vista a camisa pra ajudar o filho e que ele faça a parte dele. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue fazer isso acontecer. Eu fiz o planejamento, mandei pra ele, a gente fez a nossa reunião, ele fazia toda a lição e acrescentava a lição pra ele mesmo fazer. Então ele tava bem motivado. Ele tava muito motivado, ele tava muito focado. O foco que ele teve não foi nem a escola que fez, foi ele mesmo que, né, a gente deu o norte pra ele, né? Então eu dava a lição, falava, ó, quero que você faz essa folha de candido. É um exercício que a gente vai fazer um teste na próxima aula. Ele fazia e acrescentava mais alguns outros candidos. Falava assim, eu fiz esse também, a gente pode fazer junto no teste. E foi surgindo as oportunidades, ele foi crescendo. Quando viu, tá fora no coco, tá exercendo lá, vira e mexe, ele manda online. Ó, sensei, eu tô no caso, fiz isso, né? Ah, não sei o que, arigatou. Então é legal que ele já tá no 2º ano agora, né? Mas ver o crescimento dele, né? Mesmo com dificuldade, não somente sendo estrangeiro no Japão, mas tendo autismo e tantas outras dificuldades que ele enfrentou e eu consegui acompanhar, ver ele romper isso. Trouxe uma esperança, vou chorar aqui. Trouxe uma esperança. Não, mas até eu escutando isso, é uma conquista, deve ser muito gratificante. E conseguir fazer parte, né, dessa jornada dessa dele. experiência. Então, isso foi muito gratificante ver essa jornada. Um episódio não muito legal que eu vi, dando um detalhe, isso tem muito a ver com a estrutura familiar. A gente lidando com o cliente, a gente identifica bastante. E o episódio que eu vi que foi não muito legal, foi numa aula experimental. Para ver mais ou menos o nível do aluno. Numa dessas aulas experimental, veio o aluno, normalmente os pais não participam, só que nesse dia o pai queria participar, não tem problema e tudo mais. O aluno não foi tão legal, né? Mas é normal na aula experimental, que a gente está lá justamente para ver qual que é o nível real do aluno. Então o aluno não estava muito legal. E aí o pai olhou aquilo e começou a xingar assim, na minha frente. Então esse episódio que eu tive que vivenciar não é muito positivo pra criança. E aí a criança falou assim, eu não vim pro Japão porque eu quis, foi o que ele falou. Eu tô aqui por causa de você mandou eu vir pro Japão. E começou aquela gritaria dentro da sala. Então foi um episódio bem difícil, não somente de manejar, né, na posição que eu estava, mas de vivenciar uma realidade que talvez acontece na casa de alguns alunos que a gente não vê. Mas é a realidade de muitos, onde o pai acaba falando algumas coisas um pouquinho mais difíceis, né? Pela expectativa de um pai de querer o melhor, de querer ele estar tendo um sucesso na escola e ver que o aluno não está conseguindo. Então ele acaba se estourando, né? Porque a expectativa de um pai não foi realizada. Como o filho que tem aquela frustração de uma diferença cultural. Então, aquela dificuldade entre o pai e o filho dentro da realidade acadêmica foi um pouco chocante. Graças a Deus, hoje eles estão na Bridge, melhorando as notas, tudo, mas tem uma caminhada para chegar até lá, né? Então, a estrutura familiar, ela influencia muito, não tem como separar. Dependendo dos pais, dando um pouquinho de espaço, vai surgindo aquele elo, né? No decorrer do tempo. Eu acho que a gente vai dando uma dica, ó, tenta motivar ele assim, ó, ele conseguiu isso, dá um go-home pra ele, dá um chocolatinho, vai dando umas dicasinhas sutil pra auxiliar os pais de como lidar com a situação também. Porque muitas das vezes não é porque os pais são ruins, por mais que, né, teve aquela explosão, é justamente porque ele não sabe como lidar com a situação, né? E por isso que a gente tá aqui também, pra ajudar, falar, essa é a realidade da educação japonesa. Como a gente fazer da melhor forma. Então é assim que a gente vai auxiliando. Tá certo. Então se você quiser dar uma palavrinha final para as pessoas que estão assistindo, fique à vontade. A Bridge está aqui para construir pontes, né? E quando você precisar construir sua ponte, entre em contato conosco.